Oi! Hoje é a resenha do conto Cornos, escrito por Rubem Fonseca, da sua coletânea Carne Crua, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Estavam os três no boteco, Xavier, Pedro e José, tomando chopp. Assim começa Cornos, escrito por Rubem Fonseca, que conta a história desses três homens, amigos, que estão lá no barzinho jogando conversa fora e de repente vem aquele tema super tradicional nas rodinhas de homens, né? Falar sobre os cornos. E a bola da vez está com Xavier, que quer definir exatamente o que são os cornos, os tipos de cornos. Então ele ressalta três dos mais conhecidos, que é o corno bravo, o corno manso e também o corno burro. Pois é, existem outras definições. Aliás, falar sobre corno é uma grande de uma atividade, né? A gente encontra desde piadas, como música e uma infinidade de outros causos a respeito desses cidadãos que são enganados por suas esposas queridas. Mas, enfim, isso não importa, né? O que vale é que sim, conversar sobre esse assunto sempre é interessante para os homens. Até uma espécie de relaxar um pouco a tensão, sei lá. Vai se saber exatamente por que a gente gosta disso. Eu incluí também, né? Afinal de contas, some, né? Bom, não vamos pensar se eu fui ou não fui traído alguma vez, né? É melhor não pensar. Bem, o que vale é que sim, Xavier é o que está tentando definir esses três tipos de cornos. E, por sua vez, o José, ele fica atrapalhando o tempo todo. Sabe aquele amigo que não consegue ficar quieto? Ou seja, alguém está falando e ele fica completando, emendando a frase, né? Tentando colocar mais um outro significado, ou tentando explicar o que está sendo dito, né? E é basicamente isso que fica acontecendo o tempo todo durante essa conversa aqui de baixo. Xavier faz uma definição do corno e o José atrapalha e faz um emendo. Claro que o Xavier vai ficando irritado, né? Tipo, pô, fica quieto, deixa eu terminar de falar o que eu quero falar, né? Meu argumento, né? Não estamos assim, não debatendo com todos os rigores, né, de colocar todos os pormenores, né? Deixa eu falar o que eu quero falar, depois você, né, agrega mais alguma coisa. Aquela picuinha de amigo, né? Tudo bem, basicamente esse conto aqui do Rubem Fonseca fica nisso. Só temos essa exposição de narrativa aqui. Um fica falando, o outro fica fazendo emendas. E, claro, cria essa tensão entre dois supostos amigos. Na verdade, depois ali pra frente, a gente percebe que Xavier gosta mais até de Pedro do que José. É que Pedro, na verdade, ele também faz uns emendas ao que ele fica dizendo. Só que ele suporta, né? Ele admite que o amigo, o Pedro, possa fazer reparo nas suas colocações. Já quando José fala alguma coisinha, ele fica muito irritado. É aquela coisa, né? Cisma, né? E aí também, né? Às vezes a gente curte mais um amigo do que o outro. Fazer o quê? Coisa também dos homens. Mas, como eu disse, o que importa é que a historinha fica só nisso mesmo. É uma historinha. Na verdade, num certo sentido, quando a gente termina de fazer a leitura, a gente pensa, isso aqui eu acho que talvez seja apenas uma piada que foi colocada por Rubem Fonseca aqui, em termos de uma prosa, né, um continho, uma pequena historinha. O que vão combinar é muito pouco para a gente ficar lendo aqui, ficar prestando atenção e depois... Era só isso mesmo que você queria apresentar pra gente? Bom, o final aqui dessa narrativa, eu não vou dizer obviamente, né? É interessante, tem uma certa reviravolta, uma surpresinha, pelo menos, digamos assim, porque, claro, muitos leitores, quando estão fazendo já a leitura dessa conversa tão banal, já ficam imaginando coisas. Aliás, esse é o problema de uma história curta. Sim, eu dei uma olhada antes de começar e vi que realmente era curtinha. Aliás, todas as histórias aqui de Carne Crua são bem pequenas. E quando vi que essa era mais curta ainda, eu falei, a gente fica imaginando já o desfecho, porque do ritmo que está indo parece que não vai sair muita coisa, não vai ter uma mudança. Claro, em alguns momentos, muitos escritores conseguem fazer um final completamente surpreendente, mas a batida aqui de Rubem Fonseca, pelo menos nesse livro aqui, que foi o último que ele escreveu, de fato não dá para acreditar que ele vai realmente nos surpreender no último instante. Realmente não. Ele apenas faz um alinhavo ali da historinha de uma maneira até um pouco banal. Realmente, o desfecho aqui desse conto tem sim uma surpresinha, mas ela não tem grande impacto com certeza. Aliás, uma história que fica em aberto, a gente tem que preencher algumas coisas para além do que está contado, o que também contribui para a história ser também mais fraca
ainda. Ou seja, em qualquer quesito que a gente comece a analisar esse conto aqui do Fonseca, a gente fica com as mesmas situações. Poxa, não rendeu essa história, ela não é muito interessante. Não dá para dizer que temos aqui um grande ponto de vista a respeito da conitude humana. Não, não tem, né? E aí sim a gente pode pensar que muitas músicas que fazem uso desse tema se saem muito melhor, a gente se diverte muito mais, mesmo também com muita coisa óbvia. Aliás, a grande graça de falar sobre o corno geralmente reside nesse fato de a gente ficar fazendo definições de tipos de cornos diferentes. Aqui ficou em 3, mas isso pode ser estendido por vários e vários. Aliás, uma das picuinhas, um dos adendos que José coloca aqui na fala do Xavier é exatamente essa. Ele quer fazer uma segunda definição da base que ele já faz. E sim, num primeiro momento você pode pensar, o texto tende a ser engraçado. Mas no fundo, vai rolando os parágrafos e você percebe, não, é apenas a coisa banal daquela conversa de bar, não tem nada rigidamente falando que isso aqui é para ser um texto cômico. Não, não é a base com certeza. Muito menos um texto do cunho mais do outro estilo do escritor, né, policial, também não tem nada definido aqui. Ou então um tema mais estranho, também não. Essa história é muito fraca em todos os sentidos. Não adianta tentar achar algum motivo, fazer algum malabarismo, tipo de fã mesmo, e falar, não, Rubem Fonseca é um grande escritor e tem alguma coisa boa aqui, não é possível, ele não fez uma história tão simples assim. Mesmo que o finalzinho tenha uma certa surpresa. Ok, bacana, mas isso não salva o texto. Com certeza não. Bom, e de novo a gente pode questionar a respeito então desse tipo de batida de história que Rubem Fonseca está apresentando aqui pra gente. Dessas primeiras pequenas histórias que já vimos até agora, a maioria delas tem um final fraco. Só teve 2 histórias aqui que realmente dá para afirmar que, poxa, ele tem uma certa pegada interessante por aqui. E vale lembrar que lá na primeira aqui do livro, eu tive que fazer um grande esforço, cutucar, cavucar, tentar achar algum pormenor que faça eu pensar que, peraí, não foi uma história fraca que Rubem Fonseca apresentou pra gente e como abertura do livro. Tem alguma coisa profunda nisso aqui. Eu inventei um certo artifício, fiz um certo malabarismo, com certeza. Se você não lembra, dá uma olhada no link que eu deixo aqui em cima, que é justamente a resenha que eu fiz da primeira história. Sim, eu forcei um pouquinho a barra, digamos que para não ficar com a sensação que começou mal, então se começou dessa forma, tende a piorar. Eu sempre coloco que um bom livro de contos precisa ter uma boa abertura, uma história bem impactante, que a gente fique desejando mais, querendo conhecer quais são as outras opções narrativas daquele escritor. Mas se já começa fraco, você já fica um pouco desanimado para a próxima história, para a seguinte e por assim sucessivamente. Você pode acabar perdendo interesse cada vez mais. Por isso que realmente eu tentei valorizar um pouco mais a primeira história. Mas do jeito que está, realmente fica difícil. E claro, a gente começa a folhear aqui, a gente percebe que muitas histórias são curtinhas. E a gente fica pensando, e aí, como é que eu faço? Como é que a gente se vira com uma situação dessa? Cornos aqui tem apenas, se a gente juntar, só tem 2 folhas. 2 páginas, não é 2 folhas dá 4 páginas, são só 2 páginas. É uma história muito curta. Sim, é possível fazer uma história sensacional com tão pouco espaço, mas não foi o que o Rubem Fonseca fez aqui pra gente, com certeza. Ficou apenas no mais do mesmo. Enfim, uma coisa também para meio que eu fiquei com a sensação que eu estava quase me sentindo já um José nessa história. José faz as picuinhas, né, os seus complementos ao que o Xavier está dizendo a respeito dos cornos, né? Só faltou literalmente ele falar uma coisa que eu pensei na hora que eu fui gravar a abertura aqui do texto. Eu deveria falar cornos ou cornos. Na batida das interferências do José, no mínimo, ele poderia falar inclusive isso, né? Mas peraí, como é que se fala cornos? Cornos ou cornos? E eu estou dizendo isso porque na verdade esse texto aqui podia ser muito maior, inclusive, não curtinho, ele podia ficar rendendo várias e várias interferências do José a respeito de muitas questões de definições dos cornos, ou cornos. Bom, enfim, o que vale é que para essa pequena história aqui, cornos, escrito ou cornos, escrito por Rubem Fonseca, eu atribuo apenas 2 asteriscos. A menor nota por enquanto aqui desta coletânea.
Não, acho que eu já dei 2 também em outro conto. Mas, então já temos 2 histórias muito fracas por aqui. Mas falando em história fraca, com certeza não é o que vai acontecer amanhã aqui em Clássicos do Conto Russo. Mais um conto de Ivan Turgenev. E eu já li a história, posso adiantar que ele é muito interessante. Começa de um jeito e depois passa a ser outra coisa no decorrer da narrativa. Confiram na resenha de amanhã. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado resenhas de outros contos que já aconteceram aqui nesse começo de 2020. E tchau!